Olá, como vocês vão? Vamos aqui nesse vídeo resolver a questão 96 do caderno amarelo do Enem 2023 PPL. Uma questão clássica de equilíbrio químico, que cai todo ano na prova do Enem. Vamos ver o comando e logo após o texto. O procedimento que permite diminuir a quantidade formada do subproduto NO é aumentar. Então ele quer saber o que se deve aumentar para diminuir NO nas reações que ele deu. O ácido nítrico é um importante reagente usado no preparo de nitrato de amônio, NH4NO3, um fertilizante nitrogenado. Industrialmente, o ácido nítrico é obtido a partir da reação da amônia, que é um composto nitrogenado, com o gás oxigênio, um processo que ocorre em 3 etapas, todas exotérmicas. Exotérmicas, liberação de calor. Então, ele dá as 3 etapas para a gente. E com base nessas reações, nós temos que descobrir o que temos que aumentar para gerar menos NO. Tá bom? Aqui o resto do texto, ele está explicando o que acontece nas reações. Tá bom? Mas aqui, no momento, não vai ser importante. Vamos já ler as alternativas para descobrirmos a resposta. O procedimento que permite diminuir a quantidade formada do subproduto NO é aumentar a pressão do oxigênio na etapa 1. Uma coisa muito importante que você tem que saber de equilíbrio químico é que há 3 fatores que influenciam em qual lado da reação vai ser gerado mais ou menos produtos. A concentração, a temperatura e a pressão. Vamos pegar aqui de exemplo a reação do NO com oxigênio, gerando o dióxido de nitrogênio. Conforme eu aumentar a concentração de NO, eu desloco o equilíbrio para a direita e formo mais NO2, porque você tem mais produto e assim você consegue formar mais NO2. Se eu esquentar, tiver num ambiente mais quente, o NO e o oxigênio, eu também consigo gerar mais rapidamente o NO2. Se eu pressionar, se eu tiver um aumento de pressão no NO, ou até mesmo a pressão atmosférica com oxigênio, eu também consigo aumentar o NO2. Ou seja, se eu aumento a concentração, a temperatura e a pressão desse lado aqui, por exemplo, eu consigo formar mais ainda do outro lado. E o contrário também é válido. Conforme menos concentração, menos temperatura, eu formo menos a NO2. É assim a mecânica que funciona. Se você sabe isso do equilíbrio químico, você consegue fazer todas as questões desse tipo. Então, para eu diminuir a quantidade do subproduto NO, eu tenho que aumentar a pressão do oxigênio na etapa 1. Veja que na etapa 1, você tem o oxigênio na esquerda e o NO na direita. Então, se eu aumentar a pressão do oxigênio, eu vou aumentar a quantidade do NO. E não é isso que a gente quer. Tá bom? Então, a letra A está errada. Na letra B, a concentração de NO2 na etapa 3. Vejamos que o NO2 está no lado esquerdo da reação da etapa 3. Se eu aumentar o NO2, eu vou aumentar a concentração de NO. E não é isso que nós queremos. Portanto, a letra B está errada também. Letra C. A quantidade de amônia na etapa 1. Amônia, para quem não sabe, é o NH3. Então, se eu aumentar a quantidade de amônia, do outro lado, eu vou aumentar a quantidade do NO. E não é isso que nós queremos. Portanto, a alternativa C está errada também. Letra D. A quantidade de oxigênio na etapa 2. Então, se eu aumentar a quantidade de oxigênio, eu vou aumentar a quantidade de NO2. Repare, não é de NO, eu vou aumentar de NO2. Veja que o oxigênio está do mesmo lado do NO. O que isso quer dizer? Que se aumentar a quantidade de oxigênio, eu vou ter que usar mais NO
para fazer o NO2. Então, dessa forma, aumentando a quantidade de oxigênio, eu consigo passar para o outro lado formando NO2 e diminuindo a quantidade de NO. Que é isso que a questão está pedindo, diminuir a quantidade de NO. Então, portanto, a letra D é a nossa resposta correta. E letra E, a temperatura dos reagentes na etapa 1. Veja, se eu aumentar a temperatura dos reagentes, lembre-se, reagentes formam os produtos. Então, os reagentes estão sempre na esquerda. Se eu aumentar a temperatura dos reagentes, eu vou formar mais produtos. Então, teremos menos reagentes e mais produtos. Porque como eu aumentei a temperatura, o equilíbrio vai ser deslocado para o outro lado. Então, se na etapa 1 eu aumentar a temperatura do NH3 e do O2, eu vou formar mais NO e mais H2O, que você sabe que é a água. Portanto, essa alternativa está errada também. Então, fica aqui o gabarito letra D. Então, essa foi a resolução da questão 96 do Caderno Amarelo. Muito obrigado por assistir.